Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Quero chamar a atenção dos irmãos para 3 palavras que, dentro da teologia bíblica, resumem aquilo que nós temos estudado: reino, pacto, mediador. São 3 importantes palavras e elas são vistas em muitos livros, são vistas em muitas exposições, quando o tema é teologia bíblica. O reino fala do reino do Deus soberano, que reina sobre tudo e sobre todos, tudo que nós vemos e o que não vemos, tudo que é visível e o que é invisível. Esse Deus que, dentro da sua criação, tem estabelecido um povo para si e entrado em aliança, em pacto com este povo. E esta aliança é estabelecida por meio de mediadores, que tipificam o grande, excelso e incomparável mediador, o Senhor Jesus Cristo. Então, essas 3 palavras são importantes dentro da teologia bíblica e são importantes dentro do nosso estudo de hoje. Reino, pacto, mediador. Especificamente, hoje nós vamos lançar o foco sobre o mediador. À medida que o estudo for avançando, a gente vai observar isso, o valor do mediador dentro do pacto feito por Deus no seu reino, estabelecendo para si um povo com o qual ele se aliança. No capítulo 19, irmãos, aqui de Êxodo, nós vamos ver um Moisés, entre aspas, escalador de montanhas. De certa forma, a gente vai ver um Moisés subindo e descendo, subindo e descendo. É interessante esta dinâmica para a gente perceber como que foi esse tempo, como que Deus se revelou, como que Deus se manifestou. Então, de início, a gente vai rapidamente citando versículos, lendo versículos e vendo isso aí que eu falei na vida de Moisés, na história de Moisés, ele subindo, ele descendo, e o subir tem a ver com se encontrar com Deus de uma forma especial, de uma forma diferenciada, e o descer tem a ver com compartilhar com o povo que ele representava diante de Deus aquilo que ele havia recebido do Senhor, como mediador que ele era. Vejam só, vamos começar no capítulo 19, então, versículo de número 3. Antes de ler, eu só quero rapidamente localizar aqui mais uma vez os irmãos. Os versículos 1 e 2 vão dizer assim: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês. Algumas questões já haviam acontecido, alguns episódios, algumas situações de poder, de milagre, de manifestação de Deus. 2 meses haviam se passado. O povo de Deus, então, foi até o deserto do Sinai. Deus o levou até lá. Antes de ir para Canaã, Deus precisava educar o seu povo, instruir, ensinar o seu povo. Esse povo seria uma grande nação, precisava de uma lei, precisava de uma ordem, precisava de uma organização. Um povo que por séculos havia amargado uma escravidão, agora lideraria uma nação. Deus não tinha pressa. Ao invés de saindo do Egito, subir direto para a terra
prometida, Deus fez o povo descer até ao Sinai, e ali Deus o instruiria. Versículo 2, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Então, era essa situação histórica, um povo recém-saído do Egito, que havia experimentado o poder sobrenatural de Deus através das 10 manifestações de juízo. Depois disso, a abertura do Mar Vermelho, a passagem a pé seco pelo meio do mar, já havia experimentado manifestações do poder de Deus, fazendo maravilhas na travessia até chegar ao Sinai, durante esses 2 meses, e agora iniciando o 3º mês. Nós estamos aqui, versículo de número 3, e o texto diz: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Moisés subiu ao monte, e ali Deus falou com ele, e deu a ele instruções que ele deveria compartilhar ao seu povo, à casa de Jacó, aos filhos de Israel. Versículo de número 7, do capítulo 19, algum dos irmãos, por favor, pode fazer a leitura. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então Moisés desceu, né, Rosa? Então Moisés subiu, Moisés desceu. E ali, diante dos anciãos do povo, Moisés expôs tudo aquilo que Deus havia falado. Indo um pouquinho adiante, os versículos 14 e 15 trazem a seguinte palavra: Moisés, tendo descido do monte ao povo, está falando a mesma palavra que lemos no versículo de número 7. Consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estai prontos ao 3º dia, e não vos chegueis à mulher. Era para que o povo se santificasse, que o povo concentrasse todos os seus pensamentos, todas as suas afeições e fontes em Deus. E Moisés, então, tendo descido, chamou o povo e passou para o povo essas instruções: consagrai-vos. O povo lavou as vestes, eles deviam estar prontos para aquilo que o Senhor haveria de fazer. Vamos adiante, no versículo de número 16. Eu vou fazendo as leituras aqui para facilitar a dinâmica, né? O Pedro está sozinho ali, para não colocá-lo também subindo e descendo igual Moisés, né? Vamos para o versículo de número 16, o texto diz assim: ao amanhecer do 3º dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então Moisés, havendo descido, disse para que o povo se preparasse para o 3º dia, e no 3º dia houve uma manifestação da parte de Deus se revelando ao povo. E vejam só aqui as manifestações que se deram: trovões, relâmpagos, espessa nuvem sobre o monte, forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Uma manifestação aos olhos, aos ouvidos, e aquele povo começou a
ver um pouco, a ouvir um pouco a respeito da glória de Deus. Aí a gente vai, então, para o versículo de número 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. Então a gente percebe que Deus se manifestou e Deus chamou Moisés e Moisés subiu. Veja o versículo de número 21. E o Senhor disse a Moisés, o quê? Desce. Adverte o povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então Deus orienta Moisés, dizendo, olha Moisés, agora você desce e você orienta o povo, para que o povo respeite os limites. Não se acheguem tanto, que o povo fique respeitando as divisas. Vejam o versículo de número 23. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagra-o. Então Moisés fala, não Deus, já está tudo certo, o Senhor já deu essa orientação e o povo já está avisado que não deve ultrapassar os limites. Versículo 24, replicou-lhe o Senhor, vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Aí a gente vê no versículo de número 25, desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Você, como pai e mãe, você já frisou alguma coisa assim para o filho, que o filho falou, não, você já falou, não precisa de falar mais. Já aconteceu? Acontece bastante, né? É mais ou menos isso aqui. Moisés tinha falado para o povo. Eu não sei se Moisés lá em cima do monte, poxa vida, descer de novo, mas o povo já está avisado, né? Não, Senhor, já está tudo certo, não precisa de descer, não. Desce, Moisés. Reforça. Reforça. E Moisés desce e reforça o que Deus havia dito. Então, irmãos, Deus se manifesta. Deus se manifesta. Veja só, então falou Deus todas estas palavras. Deus se manifesta. E Deus, de uma maneira tremenda, condescende com o povo, se dá a conhecer ao povo, se manifestando ao povo que havia escolhido. Vamos continuar aqui agora a partir do versículo de número 18. Todo o povo, do capítulo 20, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, fumaça. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Então, irmãos, o texto está narrando como que se deu. Moisés havia descido, Deus se revelou, Moisés se aproximou, se distanciou um pouco do povo,
possivelmente também Arão estivesse com ele nesse momento, e os sacerdotes, conforme nós podemos ver no capítulo 19, versículo 24, possivelmente havia Moisés, Arão, os sacerdotes se distanciaram um pouquinho, o povo ali, e depois, então, o povo, olha, Moisés, nós preferimos que Deus se manifeste mais discretamente. A gente vai confiar no que você falar. O povo temeu, o povo ficou espantado com os sinais de revelação de Deus. E Moisés falou, olha, não precisam temer. Deus não vai fulminar vocês, vocês não vão morrer. Deus quer o contrário, quer que vocês vivam. E por isso se manifestou, para que vocês o temam e não pequem, porque causa morte não é a presença de Deus, é o pecado. O que causa morte, o que fulmina o homem, é o pecado. O temor de Deus preserva a vida. Irmãos, e se deu assim a revelação dos 10 mandamentos, se deu assim Deus se manifestando ao seu povo. E se você observar, passar as páginas aí da Bíblia, você vai perceber que outras leis foram dadas, leis cerimoniais, leis acerca dos altares, leis civis, leis acerca dos servos, da violência, da propriedade. Depois volta, leis civis e religiosas, capítulo 22, testemunho falso, injúria, deveres dos juízes, ano de descanso, o sábado, 3 festas. Deus vai passando leis para o seu povo, todas elas com base na sua lei moral, nos princípios eternos da sua palavra. E Deus vai instruindo, vai orientando o povo. Quando nós chegamos no capítulo 23, a partir do versículo de número 20, vejam só o que o texto diz, capítulo 23, a partir do versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Irmãos, aqui então Deus promete a presença do anjo. Aqui você percebe que está com A maiúscula, era a sua própria presença, a presença de Deus, acompanhando o povo. E essa presença de Deus iria diante do povo e prepararia a condição para que o povo pudesse possuir a terra da herança, para que o povo pudesse tomar posse daquilo que Deus havia prometido. E a gente chega no versículo de número 33. E a gente termina este primeiro momento de manifestação. No versículo 33, o texto diz: eles não habitarão na tua terra para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. O texto está falando sobre envolvimento com outros povos, dizendo para que o povo de Deus não se envolvesse com os povos daquelas nações, citados no versículo de número 23, porque eles
fariam o povo de Deus misturar e perder a sua propriedade. E Deus então diz, olha, vocês não devem se misturar, vocês devem se manter santos, separados. E termina esse momento de revelação que começou lá atrás, no capítulo 20, versículo 21. Aí a gente chega no capítulo 24 e o texto diz o seguinte, versículo 1, capítulo 24, versículo 1, disse também Deus a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Então aqui o texto começa explicando o que havia acontecido. Foi isso que Deus disse. Foi isso que Deus havia falado para Moisés, para Arão, Nadab e Abiú, seus filhos, os anciãos. O texto começa rememorando. Versículo 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Então Moisés fala essas palavras que já foram vistas aqui rapidamente, que nós folheamos, do capítulo 20 até aqui, o capítulo 24. O texto está rememorando. E Moisés fala para o povo essas palavras, e o povo disse, tudo o que o Senhor falou, faremos. O compromisso do povo, o povo tinha intenção sincera, o povo tinha o desejo, mas o povo subestimou a sua natureza pecaminosa. O povo subestimou a natureza pecaminosa humana. Irmãos, nós servimos a Deus na força da... É claro que é uma pergunta retórica, até muito simples e até tola, né? Mas é para a gente firmar aqui. Nós servimos a Deus na força da carne ou na força do Espírito? Na força do Espírito. Vocês lembram quando nós falamos de Romanos 6? Qual que é o ponto de partida do caminho da santificação? Alguém se lembra aqui? Qual que é o ponto de partida da doutrina da santificação, conforme Romanos 6? É a doutrina da união com Cristo. É o ponto de partida da doutrina da santificação. Ali começa a união com Cristo, porque estamos unidos a Cristo. Nós podemos vencer o pecado. Porque estamos unidos a Cristo, nós podemos mortificar a carne. Porque estamos unidos a Cristo, nós podemos ressuscitar para viver em novidade de vida. É o ponto de partida e depois nós falamos que é a garantia da execução, do caminho da santificação, a doutrina da união com Cristo. Aqui o povo, e nós falamos isso com base no que vem em seguida, né? E logo em seguida, mas o povo confiou muito em si próprio e subestimou a força da natureza pecaminosa. Tudo o que falou o Senhor, faremos. Nós só fazemos o que o Senhor falou na dependência de Cristo Jesus. Nós só servimos a Deus de verdade quando nós reconhecemos que por nós mesmos nós não temos condição. E clamamos ao Senhor, ser propício a mim, pecador. Aí o poder começa a se aperfeiçoar na fraqueza. O poder de Deus começa a nos dar a força que nós necessitamos. Vejam só, então, irmãos, prosseguindo, os versículos 7 e 8 do capítulo 24. Versículos 7 e 8.
o texto diz, e tomou o livro da aliança, e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. Os versículos anteriores falam a respeito de animais que foram mortos. Já aqui mostrando a aliança de sangue. E o sangue não daquele povo, o sangue de animais, que representavam o sangue daquele que garantiria que o pacto fosse cumprido lá na frente, o sangue da nova aliança. Mas então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. O Senhor entrou em aliança com vocês, aliança de sangue. A aliança será levada adiante. Deus sustentará a aliança e será na força do mediador. Vamos, irmãos, então, prosseguindo. Versículos 9 e 11, o texto vai dizer, e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, falando daquele momento lá, da revelação, que o povo não traspassou os limites. Moisés foi um pouco adiante, e Arão, seus filhos, os anciãos sacerdotes foram um pouco adiante, mas menos que Moisés. E não estendeu a mão sobre os escolhidos, os filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Ali uma refeição pactual, um momento de cortar o pacto, de selar o pacto, e uma refeição onde eles estavam, que fazia parte daquele momento de aliança, daquele momento de pacto. Agora a gente chega num outro momento, capítulo 24, o mesmo capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim. É para Moisés subir de novo ao monte, e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Então, os irmãos percebem que os mandamentos foram dados, e agora Deus haveria de dar um sinal visível, haveria de dar as tábuas. Aqui no capítulo 24, no versículo de número 12. Um novo momento, veja o versículo de número 14. Disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Então, vocês percebem que agora Arão estará com o povo? É outro momento. Arão estará com o povo. Hur estará com o povo. Os anciãos estarão com o povo. Quem tivesse alguma questão, deveria se chegar a eles. Versículo de número 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu. Quanto tempo, irmãos? 40. Então, o povo ficou, Arão comissionado com os anciãos, quem tivesse questão deveria chegar até eles, e Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias e 40 noites. Vamos para o versículo, capítulo 25, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, versículo 2, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta, de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. O que Deus queria?
Qual que era o propósito de Deus agora, falando com Moisés, chamando-o ao monte, onde ele ficou 40 dias e 40 noites, e pedindo para que o povo trouxesse oferta. O que é que Deus queria? Versículo de número 8. Versículo 8 do capítulo 25. E me farão, o que, irmãos? Um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O Deus que condescende vem até nós. E Deus agora, em pacto com o povo, disse: olha, Moisés, você vai fazer um santuário, e eu vou habitar no meio do meu povo. Irmãos, e Moisés então fica nesse tempo, lá no monte, ouvindo de Deus, recebendo de Deus instruções acerca de como seria esse santuário, o tabernáculo, no qual Deus habitaria e estaria no meio do povo. Pouca coisa isso, irmãos? Não é pouca coisa não, né? Promessa de Deus de habitar no meio de um povo. E Deus então vai instruindo Moisés, seu servo. Aí vamos folhear rapidamente a sua Bíblia, né? Cada um com a sua Bíblia aí. Veja só, aí as perícopes, né, os parágrafos aqui, a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, a coberta de peles e as tábuas, o véu, o reposteiro e as colunas, o altar do holocausto, o átrio do tabernáculo, o azeite para o candelabro. Eu estou aqui já chegando no capítulo 28. Percebam aqui, os irmãos, Deus, esses pontos serão todos vistos. Nós vamos falar sobre esses pontos, sobre estas mobílias, sobre estes componentes do tabernáculo, os seus sentidos, os seus significados. Aqui, por hora, a gente está apenas citando. Então, Deus fala sobre o tabernáculo e fala sobre o sacerdócio. Veja o capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. As vestes sacerdotais, o sacrifício e as cerimônias de consagração, ofertas contínuas, e aqui, irmãos, quando a gente chega no capítulo 29, eu quero mais uma vez ressaltar o propósito de Deus com a ida de Moisés lá no monte desta feita. Veja o capítulo 29, versículo 43. Capítulo 29, versículo 43. Vejam como o texto da palavra de Deus diz, nós leremos até o versículo 46. Ali no tabernáculo, né, Deus orientando o povo a construir o tabernáculo, ali no tabernáculo, virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da consagração e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. Versículo 45, vamos ler juntos? E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Veja, irmãos, vejam toda a preparação. Deus estava preparando o povo por uma visita permanente, quando ele se colocaria no meio do povo. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei
o seu Deus, serei ali junto deles. Versículo 46, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Mais uma vez, eu sou o Senhor, seu Deus. Então Deus chama Moisés, e Moisés está lá, 40 dias, 40 noites. Moisés, o altar vai ser assim, a arca dessa forma, o propiciatório, Moisés, vai ser assim, escreve, tudo com detalhes. Eu quero que você faça exatamente como eu estou mostrando para você aqui no monte. A bacia, Moisés, até as cortinas, todas as medidas. Irmãos, tudo minucioso, tudo detalhado. E Deus orientando, olha, eu vou habitar entre vocês, estou preparando vocês para a minha habitação. Eu serei diante de vocês o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo. Vocês saberão que eu sou o Senhor, eu que os tirei da terra do Egito, agora morando com vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. E Deus fixa, e Deus repete, assim como os pais orientando aos filhos, repetindo, enfatizando, fixando. Aí no capítulo 30, a gente passa aqui rapidamente, altar de incenso, pagamento do resgate, a bacia de bronze, o óleo da santa unção, incenso sagrado, os artífices da obra do tabernáculo, o sábado santo, as 2 tábuas do testemunho. Então, Moisés estava lá, com Deus. Deus orientando Moisés a preparar o povo para que o povo fosse um povo especial, propriedade peculiar. Toda a terra é de Deus, mas aquele povo ali seria propriedade especial, peculiar. Reino de sacerdotes, que abençoaria todas as nações, cumprindo o chamado de Deus, desde Abraão. Enquanto isso, do lado de baixo, o povo aguardava Moisés. O povo que disse, tudo o que o Senhor Deus falou, faremos. Enquanto isso, o povo aguardava Moisés. Mas, esse mas na palavra de Deus é sempre chocante, né? Em muitos textos, esse mas faz a gente estremecer. Mas, capítulo 32, versículo 1, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse. Irmãos, tudo o que nós falamos aqui, por isso eu fiz questão de passar, né, assim, por essa jornada do capítulo 19, até chegar aqui no capítulo 32, mostrando a dinâmica do que estava acontecendo. E Moisés sobe, e Moisés desce. E Deus fala, desce de novo, Moisés. Não, Deus, eu já desci, eu já falei. Desce, Moisés. E Moisés desce, e Deus se revela, e Deus passa a lei, e Moisés então compartilha com o povo, e o povo se compromete com Deus. Tudo isso foi para mostrar o cenário, o contexto. Quantos dias se passaram, irmãos? 40 dias. 40 dias foi o suficiente para que aquele povo começasse a duvidar. 40 dias.
40 dias foi o suficiente para que fraquezas começassem a se manifestar. Impaciência começasse a incomodar. 40 dias. O povo havia recebido com seus próprios sentidos, visuais, auditivos, ouvido o clangor das trombetas, visto o monte fumegando, escurecendo, todo aquele cenário, e o povo, olha, Moisés, fala para Deus, falar só para você, a gente vai confiar. Ele não precisa se manifestar tanto assim diante de nós, não. Então Deus fala para Moisés, olha, fala para o povo, eu não quero matar o povo, eu quero que o povo me tema, para que não peque. E quando a gente chega aqui então no capítulo 32, versículo 1, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão. Possivelmente o povo ali, diante de Arão, chegou de uma forma já decidida, com ameaças, e Arão não teve coragem, por algum motivo Arão não se posicionou. Arão fez silêncio. E o texto chega, o povo chega e diz a Arão, levanta-te, faça-nos deuses. Veja o que o povo pede, irmãos, no versículo 1 do capítulo 32. Levanta-te, faça-nos deuses, que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O povo fala para Arão que não sabia o que havia acontecido com Moisés. O povo ali presumia que Moisés devesse estar morto, né, por algum motivo. Mas o forte aqui, irmãos, é que o povo pede a Arão para fazer o quê? Deuses. E o pacto? E o pacto? E o reino? Quarenta dias. 40 dias. O que pode acontecer na nossa vida em 40 dias? 40 dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 9, só para a gente ver aqui algo acerca desse momento. Aqui vai trazer um detalhe que no texto de Êxodo não traz. Arão precisava se manifestar. Arão precisava ali se posicionar, ele era autoridade, ele era responsável. Versículo de número 20 do capítulo 9 de Deuteronômio. Deuteronômio 9, versículo 20, o texto diz assim: o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Então Deus se irou com Arão, porque Arão não cumpriu o papel dele, de refrear o povo, de falar para o povo, não é para fazer isso não, vamos aguardar, confiemos, esperemos. Aqui, irmãos, uma orientação, né, para líderes cristãos, devem instruir o povo, devem orientar o povo, não devem se calar, não devem dar o que o povo pede, quando o povo pede, do jeito que o povo pede, se não dar a palavra de Deus, do jeito que Deus pede,
da forma que Deus pede, quando Deus pede. Os líderes devem compartilhar com o povo a palavra de Deus. E quando a gente volta, para Êxodo, capítulo 32, a gente percebe o seguinte, que olhar para as circunstâncias pode nos levar a nos esquecer de Deus. Vocês concordam com essa afirmação? Olhar para as circunstâncias pode nos levar a nos esquecer de Deus. Vocês se lembram daquele episódio de Pedro andando sobre as águas? E o texto usa essas mesmas expressões, que quando Pedro olhava para o Senhor Jesus, ele prosseguia. Aí teve um momento que Pedro parou de olhar para o Senhor Jesus e começou a olhar para quê, gente? Para a tempestade, para a força do vento. E quando Pedro olhou para a tempestade, para a força do vento, o que aconteceu com ele? Submergiu. E foi o Senhor que o puxou, o levantou, o repreendeu ali. É em união com Cristo que nós conseguimos percorrer o caminho da santificação. Nós não devemos olhar para as circunstâncias, mas para Cristo, mas para o Senhor Jesus Cristo. Vamos prosseguir, irmãos, no capítulo 32. Arão, então, assim, nós vimos o silêncio de Arão, em Deuteronômio. Deus se irou com Arão, porque Arão não se posicionou. Veja o versículo 2, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então Arão pede algo, pede para tirar as argolas de ouro que estavam pendentes nas orelhas dos filhos, das filhas, das mulheres. Aí a gente para pensar aqui, mas peraí, que ouro é esse? Que ouro é esse? Esse povo não era escravo? Escravo não tinha nada. Escravo recebia a comida para se manter vivo. No mais era trabalho. Não tinha salário, não tinha patrimônio, não tinha dinheiro, não tinha retorno. Mas o povo está com ouro. O povo está com ouro ali. Que ouro é esse que estava com o povo, irmãos? Deus foi tão gentil com aquele povo, tão abençoador, que lá no começo, lá em Êxodo 3, quando Deus prepara Moisés para essa situação, Deus fala, olha, vou te levar ao Egito, você vai libertar o povo, e quando o povo sair, vocês não sairão de mãos vazias, vocês vão despojar os egípcios, vocês vão pedir, e eles vão dar ouro, prata, vocês vão despojar os egípcios. E aquele povo saiu, irmãos, levando as riquezas do Egito. Aquele povo saiu, e a forma como se deu, lá com a morte dos primogênitos, as manifestações de juízo, aquele povo não tinha nem como pensar, eles foram dando os bens, e o povo de Israel saiu, então, do Egito. Uma manifestação, uma intervenção sobrenatural e maravilhosa de Deus em favor do seu povo. Uma bênção de Deus. Percebam, os irmãos, esse ponto. O material usado para fazer o ídolo foi resultado de uma grande intervenção de Deus. Veja a profanação. O povo usou as bênçãos que Deus lhes havia dado para pecar contra o próprio Deus. Isso acontece todas as vezes que, ao nos entregar
a desobediência, nós usamos o que Deus está nos dando para contrariá-lo. E isso magoa Deus. Eu queria que peço a um irmão que abra a sua Bíblia. Vocês podem deixar o texto de Êxodo 32 marcado, mas abra a Bíblia, por favor, em Malaquias, capítulo 2. Agora o diácono Marcos está ali com o microfone. Alguém que for ler, por favor, levante a mão que o Marcos vai passar. Malaquias, capítulo 2, versículo de número 2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Irmãos, vejam o conteúdo deste texto, que texto sério. Aqui, muito depois de Moisés, mas ao profeta Malaquias, Deus fala, olha, se vocês não propuserem no coração me dar honra a meu nome, eu vou enviar maldição sobre vocês e vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vocês não têm proposto isso no coração. Vocês não têm proposto me dar honra. Vocês não têm proposto honrar o meu nome. Irmãos, veja só, a gente precisa ter cuidado para que não seja esse também o nosso destino, não seja essa a nossa sina. As bênçãos que Deus nos dá se tornarem em maldição, quando as usamos para contrariar o Deus que tem cuidado de nós. O Deus que tem nos abençoado. É gastar o nosso dinheiro naquilo que contraria a Deus. É fazer parte daquilo que Deus disse que nós não deveríamos fazer parte. É usar os recursos que Deus tem nos dado, a inteligência que Ele tem nos dado, a influência que Ele tem nos dado, os meios que Ele nos tem dado para desobedecê-lo. É pegar as bênçãos e transformá-las em maldição. É usar o que Deus tem nos dado e não propor dar honra ao nome dEle. Ele diz, olha, eu vou transformar as bênçãos em maldição. Aquilo que saiu do Egito, com o que eu despojei os egípcios, enriqueci vocês, eu vou usar por prejuízo de vocês. E ali foi o bezerro de ouro. Sim, Rafael. Pastor, nesse contexto aí que o senhor falou agora, é correto a gente usar a expressão que a bênção sem santificação ela se torna uma maldição? Sim, Rafael, a gente pode dizer dessa forma, dentro aqui do contexto, né? Eu falo dentro do contexto porque, às vezes, a gente não tem tempo aqui no momento de pensar em todas as implicações, né? Mas a bênção pode ser transformada em maldição, sim. Ele pode amaldiçoar as nossas bênçãos. Que a gente se afaste ainda mais do Senhor. Então, toma cuidado, meu irmão, minha irmã, toma cuidado. Deus tem nos abençoado muito, não tem? Tem cuidado de nós, tem nos separado para ser seu povo, e dito, olha, eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. Ele orientou Moisés, assim, detalhadamente, olha, se preparem para que eu habite no meio de vocês. E Deus tem nos enriquecido em Cristo com toda sorte de riqueza espiritual nas regiões celestiais. Tem nos abençoado. Não use as bênçãos
para maldição. Não use o que Deus tem lhe confiado como forma de afronta a Ele, porque se torna uma afronta. Não sabemos quanto a esse Moisés que nos tirou, a gente não sabe o que se deu dele. Então, faça-nos deuses. Aquele povo, irmãos, estava fora do Egito, mas o Egito não estava fora daquele povo. É assim que Estevão interpreta este momento. Deixando o texto aí marcado em Êxodo, vá para Atos, capítulo 7. Atos, capítulo de número 7. Alguém que quiser ajudar a ler, por favor, pode levantar a mão. O Marcos vai passar o microfone. Atos 7, nós vamos ler os versículos 38 a 41. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 41 também. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Obrigado. Irmãos, então, eles repeliram Moisés, eles repeliram a Deus, eles fizeram um ídolo e ali uma refeição pactual também, assim como nós vimos a refeição pactual diante de Deus, eles se alegraram, se levantaram para comer, para beber, se alegraram com as obras das suas mãos. É muito mais conveniente ter um Deus que a gente manipula, não é? É muito mais conveniente. O homem, na sua autonomia, quer sempre manipular. E não é fácil a gente se submeter, não é fácil a gente se dar, se entregar em total dependência. É mais fácil manipular, é mais confortável. Deus pede isso de mim, eu vou criar um Deus, e agora esse Deus vai ser manipulável. Vocês já viram aquelas... Eu vi isso no passado, em algum filme, não sei, ou novela, mas tem esse negócio de gente que é devoto de Santo Antônio, chamado santo casamenteiro, não tem? Aí pede casamento e demora, pega e pendura Santo Antônio de cabeça para baixo. Vocês já viram isso? Não, então eu vou te pendurar de cabeça para baixo aqui, santo, para você resolver meu problema, né? É a ideia de manipular Deus. É um Deus manipulável, é um Deus que eu carrego, um Deus que eu levo, e não um Deus que me pede submissão, ao qual eu devo me prostrar e obedecer diligentemente. Deus, eu queria outra coisa, mas o Senhor é Deus. E se o Senhor me pediu isso, eu obedeço. Se o Senhor quer, eu me submeto, eu me nego. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo falou, irmãos? Aquele que quer vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, negue-se a si mesmo dia após dia, é uma vida de negação. Tome sua cruz, objeto de mortificação, e siga-me. Esse é o Evangelho. É um Deus que tem autoridade.
e que sempre vai nos abençoar, porque sempre quer o nosso bem. E sabe que os nossos caminhos vão nos levar à morte, se forem contrários àquilo que Ele espera de nós. Voltando então, irmãos, para Êxodo, no capítulo 32, olhar para as circunstâncias pode nos levar a nos esquecer de Deus. Vamos ter cuidado, vamos ter muito cuidado. Vamos ter cuidado para não usar as bênçãos que Deus tem nos dado como instrumentos que vão causar maldição a nós mesmos. Vamos ter cuidado. As bênçãos que Deus tem nos dado, possibilidade de estudar, possibilidade de crescer, possibilidade de ganhar dinheiro, possibilidade de ter relacionamentos, saúde, beleza, enfim, seja o que for, vamos usar para a glória dEle, para o louvor dEle, propor no nosso coração, dar honra ao nome dEle. E aqui o povo quebra de uma vezada, de uma vez só, o povo quebra os 2 primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E o povo então faz para si deuses conforme a sua própria imagem, deuses ou um Deus manipulável, e mistura as coisas achando que dá para levar. Vejam os versículos 5 e 6. Antes de ler os 5 e 6, então o versículo 2, pediu as argolas, o povo tirou as argolas, deu para Arão, Arão recebeu, trabalhou o ouro, fez dele um bezerro fundido, e disse: olha, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Aí nós chegamos no versículo 5, Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e, apregoando, disse: amanhã será festa a quem? Presta atenção nisso. Amanhã será festa a quem? Está chamando o bezerro de Senhor. Está chamando o bezerro do nome pactual de Deus. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, aquilo que Deus orientou, os holocaustos, os sacrifícios, ofereceram holocaustos, ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. É a refeição pactual, o momento de celebrar o Senhor. O que o texto está mostrando para a gente? O povo achou que dava para misturar. É o sincretismo. Não, eu continuo servindo a Deus. Mas se nós servimos a Deus do nosso jeito e não do jeito dele, nós estamos longe de estar servindo a Deus. Eu posso chamar de Senhor, mas Ele não é meu Senhor. É um ídolo, porque deixou de representar o Deus que tem autoridade sobre a minha vida. Dá para entender isso, irmãos? Se é um Deus manipulável, se é um Deus que eu obedeço quando é conveniente, se é um Deus ao qual eu não submeto todo o meu ser, eu posso chamá-lo Senhor, mas ele é um ídolo, é sincretismo, é misturar o santo e o profano, e isso enoja a Deus. É aquela mesma ideia lá de Daniel capítulo 5, versículos 1 a 4, quando o rei quis usar os objetos sagrados para um banquete pagão. E Deus se manifestou com juízo. Não misture as coisas. Não misture as coisas. O que é meu é meu. O povo chamou aquele ídolo de Senhor. E achou que estava tudo bem. Achou que estava tudo certo. Aí nós chegamos, irmãos, no versículo 7, e eu vou
Nós não vamos delongar. Nós chegamos no versículo 7. Moisés, lá no monte, o povo aqui embaixo. Deus orientando Moisés: olha, eu vou habitar no meio do povo. Constrói um tabernáculo. Vai fazer desse jeito, Moisés, assim, assim. Eu vou ser o Deus de vocês. Vou habitar no meio de vocês. Eu, o Senhor, que tirou vocês do Egito, e o povo lá embaixo. E, de repente, o povo começa a ficar impaciente, começa a ficar inquieto, começa a deixar a incredulidade tomar conta, a natureza pecaminosa, propensa para o mal, e começa a se afastar do Senhor. Aí no versículo 7, então, Deus diz a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, está corrompido. Já viram isso no computador, quando fala o arquivo tal está corrompido? Se não tiver cuidado, daqui a pouco seu computador está todo estragado. Está corrompido. Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Quero chamar a atenção aqui por um ponto. Deus fala para Moisés que o povo era de quem? De Deus ou de Moisés? Versículo 7. De Moisés. Deus fala para Moisés: vai e desce, porque o teu povo. Vamos parar para pensar nisso aqui, irmãos? Desce porque o teu povo. Moisés era mediador da aliança. Por isso que eu falei lá no começo, que esse texto, a gente não vai falar tudo, irmãos, mas o capítulo 43, 44, vai mostrar isso claramente. Eu só introduzo aqui. Esse texto vai mostrar o valor do mediador. E Deus relaciona o povo ao mediador. Desce, porque o teu povo. Moisés ouviu aquilo, deve ter se assustado com a corrupção do povo também, mas com Deus falar o teu povo. E o texto no versículo 8 diz: e depressa, o que aconteceu? E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me. Presta atenção, irmãos, esse texto ele tem que ser entendido dentro do contexto aqui de toda a revelação que temos visto até agora, da teologia do pacto, da aliança, reino, pacto, mediador. Deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os destrua, e de ti farei uma grande nação. Então, como o povo é de Moisés, Deus fala: olha, Moisés, deixa-me. Como Deus se dirige a Moisés como aquele que era responsável pelo povo, era o mediador, deixa-me, para que eu acenda contra ele o meu furor e eu o consuma e farei de ti uma grande nação, povo de dura cerviz. Aí a gente começa a ficar aqui meio confuso com a situação. A gente chega no versículo 11, e olha o que o versículo 11 diz: porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? O povo é teu. Veja só aqui. Por que se acende, o Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito? Não foi eu que fiz sair, não, foi o Senhor. Com grande fortaleza e poderosa mão.
Irmãos, esse texto é um texto pedagógico. É um texto que quer mostrar para a gente a obra do mediador. Moisés era um tipo do mediador ao qual Deus, de fato, deu um povo. E esse mediador, de fato, tirou este povo de uma escravidão. E esse mediador garante que esse povo executará o caminho da santificação. Que mediador é esse, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Moisés se assusta. Porque Moisés, embora fosse aqui um tipo de Cristo, ele não era o Cristo. É um texto pedagógico, Deus vai nos ensinando, vai nos mostrando aquilo que ele estava desenvolvendo e que tomaria o seu clímax em Cristo Jesus. Irmãos, o texto tem muitos e muitos detalhes assim no seu prosseguimento, mas eu creio que nós vamos terminando. Deixa eu só ver se tem algo que a gente poderia... Do que foi passado, irmãos, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão que para alguém não ficou clara? Está claro para os irmãos o que foi passado de informação? Então eu gostaria que, por hora, os irmãos guardassem estas verdades. Aqui, Moisés, ele vai mostrar para Deus a respeito da sua incapacidade, ou que ele não tinha essa condição. Ele vai chegar a dizer lá na frente, aqui eu creio no mesmo capítulo, quando ele vai dizer o seguinte: perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Quando ele vai se colocar, olha, perdoa o povo, vai se colocar ali, vai interceder como mediador pelo povo, e vai até se apresentar ali como uma, entre aspas, uma propiciação, no sentido de, olha, ou risca-me do livro que escreveste. Mas ele não podia ser propiciação. Ele chega a dizer, aqui no capítulo 32, no versículo de número 30, veja só: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Eu vou subir ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Irmãos, e o texto vai dizer para a gente no Novo Testamento o seguinte: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o quê? A propiciação pelos vossos pecados. O texto da palavra de Deus vai nos mostrar que todas essas verdades vão se cumprir cabalmente no Senhor Jesus Cristo. 1 João 2,2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Subirei ao monte, porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Enfim, e o texto prossegue, irmãos, e muita coisa acontece, mas a história prossegue. E por ora, eu queria ressaltar
aí o papel do mediador, ressaltando a grandeza do Filho de Deus, que cumpre o tabernáculo, que cumpre a mediação. Ele tabernaculou entre nós, ele é o mediador perfeito. E gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus para a gente finalizar no texto bíblico que se encontra em 2 aos Coríntios. Esse texto faz menção de Deus habitar entre nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, na mesma temática do texto que nós lemos em Êxodo, quando Deus prepara o povo e dá as orientações a Moisés para que Moisés preparasse o povo, para que habitasse no meio do povo. Segundo aos Coríntios 6, a partir do versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1, nós vamos ler o texto, em seguida nós vamos falar com Deus em oração, encerrando nossa escola dominical. Leiamos responsivamente. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Dá para perceber as semelhanças, as similaridades entre esse texto e o texto lá de Êxodo que nós vimos? Palavras, expressões, onde o texto fala a respeito de Deus ser o nosso Deus e habitar no nosso meio. Eu gostaria que nós orássemos e queria que você refletisse na sua mente o que para você tem o poder dos 40 dias. O que para você pode significar os 40 dias nos quais Moisés ficou no monte e que foram dias suficientes para que o povo cedo, depressa, deixasse o Senhor? O que para você pode significar esses 40 dias? Senhor, nós louvamos e bendizemos o seu santo nome com a nossa oração, nesse momento. Mas queremos, ó Deus, muito para além desse momento, propor
no nosso coração, dar honra ao seu nome. Como o Senhor disse lá em Malaquias 2:2, queremos propor em nosso coração dar honra ao seu nome. Através, ó Deus, de lidarmos convenientemente, conforme o Senhor espera de nós, com as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Não nos permita usar, ó Deus, as bênçãos que recebemos das suas mãos, as portas que o Senhor nos abre, os recursos que o Senhor nos dá, para afrontar ao Senhor, quebrando o pacto, quebrando a aliança, fazendo deuses manipuláveis, e ainda termos a ousadia de chamá-los de Senhor. Deuses conforme a nossa imagem. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Livra-nos de uma vida sincretista que mistura o santo e o profano. O Senhor pede de nós total consagração. O Senhor foi tão zeloso, até mesmo repetitivo, com Moisés: vai, Moisés, desce, fala. Mas, Senhor, já falei, desce e fala, Moisés. Avisa o povo, orienta o povo. Deus, o Senhor, através da sua palavra, sempre traz à tona verdades que precisam ser consideradas por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos posicionar diante do Senhor. E que pela Tua graça o nosso posicionamento seja aquele do qual o Senhor Jesus Cristo disse: aquele, pois, que quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Que não usemos nossas bênçãos, ó Deus, para a maldição. Que não olhemos para as circunstâncias e nos deixemos perder, ó Deus, a direção. Mas que olhemos para o Senhor e confiemos no Deus que se aliançou conosco. Deus que sabe o que é melhor para nós, que tem o que é melhor para nós. Deus que quer habitar no nosso meio, ser o nosso Pai, nos chamar de filhos e filhas. O apóstolo Paulo vai dizer: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor, no temor de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos purificar de toda impureza e que nos alegremos, Senhor, nos alegremos com a presença do Senhor e nos satisfaçamos com a presença do Senhor, porque a terra prometida só é terra prometida por causa da presença do Senhor. Terra prometida sem a presença do Senhor se torna um lugar, ó Deus, onde nós vamos amargar uma tristeza e uma decepção e uma frustração profundas, ó Pai. Porque muito maior e muito melhor, incomparavelmente acima de qualquer bênção, de qualquer alcance, conquista, é o Senhor, é a presença do Senhor. E por isso Moisés ora: Senhor, se sua presença não for conosco, se sua presença não for conosco, eu não vou. Deus, que acima de tudo valorizemos
o Senhor, a presença do Senhor. São esses os primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, que eu seja exclusivo, que eu seja acima de tudo e que não haja rival. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, no sentido de não criar deuses manipuláveis, ainda que sejam chamados de Senhor. Não somos nós que manipulamos o Senhor. O Senhor também não nos manipula, mas o Senhor pede de nós submissão. E nós devemos, ó Deus, em fé, nos submeter ao Senhor, entendendo que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos com gratidão, louvamos e bendizemos o Seu nome por esta manhã. E porque mais uma vez o Senhor nos mostra, Pai, o grande benefício que é sermos o povo da aliança, o povo do pacto, mas que responsabilidades tão grandes estão também inseridas nesse chamado. Responsabilidade de sermos um povo que diligentemente ouve a sua voz e obedece os seus mandamentos. Assim seremos propriedade peculiar do Senhor, como o Senhor prometeu. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, seja conosco, nos ajude a prosseguir vivendo esse dia de forma agradável ao Senhor. Ó Deus, e por fim, mais uma vez, frisamos, Senhor, que proponhamos no nosso coração honrar o Senhor com o que somos e com o que o Senhor tem nos dado. E que dessa forma, Pai, nos alegremos ao ver as bênçãos na nossa vida sendo bênçãos realmente. E que nos alegremos assim no Senhor, em nome de Jesus. Amém.